O Bauru na Rota de hoje é onde a cidade começou, o centro. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. A história do centro se mescla com o início de Bauru. E antes da cidade e desse bairro existirem, essa terra já tinha dono, os caigangues, indígenas locais e legítimos bauruenses. Por volta de 1850, os brancos, principalmente os mineiros, passaram a invadir e tomar posse das terras locais. Os indígenas foram massacrados e expulsos aqui. Assim nasce a Vila de Bauru. A Rua Araújo Leite, na altura da Baixada do Silvino, era uma das principais da vila. E essa casa aqui, a dos pioneiros, é um exemplo de construção da época. Que tá acabado, né? Vamos lá. Mas o cenário começa a mudar definitivamente com a chegada da Sorocabana e da Noroeste do Brasil aqui em Bauru. O ano era 1905. Já em 1910, chega a Companhia Paulista. Com essas três ferrovias, Bauru passa a ter um dos maiores entroncamentos ferroviários do Brasil e vira um ponto no mapa. Ocasião perfeita para o desenvolvimento dentro da perspectiva capitalista. Essa estação ferroviária foi inaugurada em 1939 no estilo Art Deco, que simbolizava a grandiosidade, a vanguarda e a modernidade. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Com o fluxo ferroviário, a Rua Batista de Carvalho se tornou um importante polo comercial, fato esse que se estende até hoje. Além disso, ela virou palco para importantes manifestações públicas e políticas, como a Esquina da Resistência, importante poste para os militantes e sindicalistas aqui na Batista com a 3 de maio. Outra rua histórica é a 1º de Agosto, que era um ponto de lazer cultural e com muitos cinemas, ao ponto de ser conhecida como a Cinelândia Bauruense. Todos esses prédios eram cinemas. Ainda por volta de 1950, nessa rua e na Praça Rui Barbosa rolava o footing, que era basicamente um rolê onde os homens andavam de um lado, as mulheres andavam do outro, tudo com o intuito de flertar e formar casais. Era tipo o Tinder da época, sabe? Mas essa era conhecida como a Rua dos Bordéis e chegou a abrigar a primeira casa da ENI antes dos bordéis serem expulsos do centro. E claro que precisamos falar da Praça Rui Barbosa. Inaugurada em 1914, ela seguia o padrão jardim paisagístico francês moderno, com direito a lago com jacaré, isso mesmo, jacaré, postes ornamentais, coreto e muitas árvores. De lá pra cá, ela passou por muitas reformas que tiraram os jardins e as árvores. É, triste, né? Mas até hoje, ela abriga pontos importantes e prédios tombados, como o Automóvel Clube, que tinha como intuito ser um clube de elite para a difusão do automóvel. Além disso, aqui fica a primeira igreja de Bauru. Bom, na verdade não é bem a primeira, porque antes desse prédio havia 2 unidades da mesma igreja que foram demolidas lá atrás e causou maior bafafá. É por volta de 1970 que o centro começa a perder grandes investimentos públicos e privados por diversos fatores, mas aqui eu vou citar alguns. O primeiro é a mudança da rodoviária improvisada na Praça Machado de Melo para a Avenida Nuno de Assis. O segundo ponto é o sucateamento do transporte ferroviário de passageiros e a privatização das ferrovias nos anos 90. Ambas medidas diminuíram o fluxo de pessoas nessa região. Além disso, a especulação imobiliária e o crescimento da Zona Sul fizeram migrar o interesse das classes dominantes para essas regiões. Mas o centro continua sendo centro, histórico e importante de qualquer forma. Lembrando que para contar toda essa história, a gente teve apoio da GWM Caminho. Curtiu o conteúdo? Então comenta aqui pra gente.